Então, vamos iniciar implorando, né, o Espírito Santo que possa realmente abrir o nosso coração e que seja um momento de aprendizado e que Maria seja realmente esse espelho para que a gente possa também viver a nossa vida cristã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Iniciando falando sobre Maria, nós percebemos que o tempo é pouco, né, para poder falar nessa figura tão importante para nós cristãos. E se nós formos olhar a figura de Maria, desde o plano de Deus sobre a sua vida, Deus que escolhe essa mulher, porque o seu filho iria nascer. E se a gente for olhar todo o Antigo Testamento, tem vários momentos ali que já se refere à figura de Maria, já começando lá no Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então, Maria que é escolhida por Deus desde toda a eternidade para ser a mãe do Filho de Deus. Nós sabemos que os pais de Maria, segundo a tradição, São Joaquim e Santana. Pelo menos eu não vi nada assim, né, que fala na Bíblia falando sobre as duas figuras de Joaquim e de Ana, como pais mesmo ali de Maria, mas a tradição nos ensina isso. E Maria foi sempre essa menina amada, querida por Deus, e que Deus também escolheu já um casal, também estéril, já avançado em idade, para poder conceber Maria. E nós sabemos que Maria, ela foi concebida sem a mancha do pecado original. Por quê? Porque Deus já tinha um plano sobre a sua vida. E quando nós olhamos para o Evangelho, ou os Evangelhos, sempre nós vamos encontrar em todos os evangelistas alguma coisa referente a Maria. Mas se a gente for olhar também, pouquíssima coisa Maria fala na Sagrada Escritura. Não sei se vocês já viram aquele livro, O Silêncio de Maria, que vai colocar, né, que Maria, o objetivo de Maria não era que ela aparecesse, mas sim o filho. E no Evangelho de São Mateus, quando ele vai falar sobre a genealogia de Jesus, lá no final ele não fala que nasceu de José, mas de Maria, a qual nasceu de Maria. Não fala do José como realmente, ele como o pai, aquele que realmente ele assumiu como pai adotivo, né? Porque o próprio Deus é o pai de Jesus.
Então, quando a gente vê assim, já na genealogia, essa importância de Maria, nós vamos percebendo que como Maria é essa figura, sem ela, não temos a graça de realmente falar também sobre Jesus. E quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, lá no momento da Anunciação, a gente vê Maria se coloca nessa disponibilidade para acolher a vontade de Deus. E a gente vê várias imagens de Maria, né, da Anunciação. Tem momentos que ela está ali rezando ou trabalhando, mas a gente vê que a vida de Maria foi essa intimidade profunda com Jesus. E no momento que Deus escolheu o momento certo para ir a Nazaré, ele manda o anjo Gabriel para que ele pudesse anunciar a Maria que ela realmente seria a mãe do Salvador. E aí ele coloca, né, no Evangelho de São João, que já era o 6º mês, que Isabel já tinha concebido o seu filho, João Batista. Depois de 6 meses, ele manda, né, o anjo Gabriel até a cidade de Nazaré. A quem? A uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Então, aqui, nós sabemos que naquela época, quando se acontecia o noivado, já era o compromisso. Aquele compromisso que um pertencia ao outro. E né, aqui, o anjo, quando ele anuncia, então ele já sabia que Maria era comprometida com José. E é interessante quando a gente vê o anjo, né? Quando ele entra, qual a saudação que ele faz a Maria? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Com toda certeza, Maria falou assim, que saudação é essa? Né? Aquela luz iluminando, né? Porque o anjo é um espírito, e naquele momento, aquela saudação que Maria falou assim, mas que conversa é essa? Então, ali o anjo, ele vem falar aquilo que o próprio Deus manda que ele falasse, né? Então, ele reconhece ali a pureza de Maria, ela que é a imaculada, a cheia de graça. Então, por isso ele diz, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E até fala, né, que o evangelista fala que Maria, ela perturbou-se diante daquelas palavras do anjo. E o anjo percebe realmente que ela ficou perturbada e diz lá no versículo 30, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E aí Maria fica assim, olha, mas você vem me falar isso e diz que não é para me ter medo, mas como que isso vai acontecer? Como quem diz, eu não sou casada ainda com José, eu sou apenas o quê? Aquele contrato, né, de noivado. Como que vai acontecer isso? E aí quando ela diz, né, mas como que isso vai acontecer? Se eu ainda não conheço o homem, ou seja, eu ainda não casei, eu não me comprometi ali naquela aliança, né, do casamento. E é interessante que o anjo vai tranquilizando Maria. E ele vai falando, né, o Espírito Santo descerá sobre ti. E a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra.
Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E aí, ele também diz para Maria, né? Eis que Isabel, tua parenta, que é a prima, ela também concebeu um filho já na sua velhice. E já está no 6º mês para aquela que era tido estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. E aí, diante de todas essas explicações do anjo, ou melhor, preparando o terreno para que Maria pudesse dar o seu sim, porque Maria ela podia muito bem não dar o sim dela. Deus deu a liberdade. Então, ela podia dizer sim, como também podia dizer não. Porque Maria, ela sabia muito bem, porque ela lia o Antigo Testamento, então ela sabia o que iria acontecer com a mãe do Filho de Deus. E aí a gente vê que para Maria dizer o sim, é porque ela se abandonou. Se abandonou mesmo na vontade de Deus, que ela pôde dizer para o anjo, né? Eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E naquele momento, Jesus se encarna no seio de Maria. E o anjo volta para o Pai, para Deus, para dizer, né? Que Maria realmente disse o sim. Agora a gente pode imaginar, né? Como que não deve ter sido aquele momento de Maria, ela sabendo que dentro de si estava o Filho de Deus que ia ser gerado. Como que não deveria ser essa intimidade de Maria com Jesus? Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque Maria, ela se abandonou na vontade de Deus. Ela procurou viver a humildade. E foi na humildade que ela reconheceu que realmente ela era serva e que ela estava disponível para fazer a vontade de Deus. Se nós formos olhar para nós, né? Será que realmente nós, como Maria, já vivemos à altura dessa virtude da humildade? Quantas coisas Deus já nos pediu e qual foi a nossa resposta? Quantas vezes nós já dizemos não para Deus? E às vezes coisas tão simples. Mas Maria, ela se abandonou, ela se abriu à vontade de Deus. Então, como Maria, nós também devemos estar com o nosso coração aberto para acolher a vontade de Deus, seja ela qual for. No momento que a gente se abandona e deixa Deus ir conduzindo, porque quando o anjo vai conversando com Nossa Senhora, ela foi também abrindo o seu coração. Em nenhum momento o anjo forçou Maria a dizer o sim. Mas, pelo contrário, ela foi deixando a graça de Deus ainda aumentar mais na sua vida para que ela pudesse chegar a essa conclusão. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Se a gente for olhar para a nossa vida de cada dia, quanto nós temos que aprender ainda com Maria, nessa humildade, nessa simplicidade de coração, que Maria se colocou nessa simplicidade. E por isso Deus olhou para a sua humildade, para a sua simplicidade. Aí ele viu ali em Maria que algo era muito forte. E por isso escolheu, para que ela fosse a mãe do Filho de Deus. E é interessante também que depois que ela recebe o anúncio do anjo, que Jesus se encarna em seu seio, e que ela fica sabendo que a sua prima Isabel, também já de idade avançada, tinha concebido e já estava no 6º mês, o que Maria faz? Ela não fica lá pensando, bom, agora eu sou a mãe de Jesus, agora eu sou a mulher mais importante e agora eu vou ficar aqui agora esperando, né, Jesus nascer. Por quê? Afinal de contas,
eu sou a mãe do Messias. Mas essa não foi a atitude de Maria. Tanto é que Maria ficou quieta, não falou mais nada. Porque ela diz, agora, se Deus aprontou comigo, ele se vira. Ele que agora vai conduzindo tudo aquilo que vai realmente sendo necessário. E aí o Evangelho, continuando, né, de São Lucas, ele vai falar que Maria se levantou às pressas e foi à casa de Zacarias, né, e de Isabel para poder ali também ajudar, prestar a sua caridade, o seu serviço. E com toda certeza a gente sabe que não foi fácil Maria sair de sua casa, do seu aconchego, para poder subir aquelas montanhas, para poder chegar lá e prestar o seu serviço. E tanto é que a gente sabe, né, que quando Maria chega, ali Deus já realiza também. Não precisou nem dela falar nada, mas Deus já vai conduzindo tudo, né? Então, quando Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como foi que Isabel ficou sabendo disso? Maria ficou quietinha, não falou nada. Aí a gente vê a ação do Espírito Santo, o mesmo Espírito que faz com que Maria concebesse Jesus, é o mesmo que mostra, esse mesmo Espírito que diz a Isabel que ela estava diante da mãe do Salvador. E Isabel continua, né? De onde me vem esta honra de vir a mim a mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Aqui acontece algo belo. Daquele momento das duas se abraçando, a gente pode imaginar, né? Maria que abraça Isabel, dependendo da hora que ela chegou lá, a gente não sabe se daí era o Shalom, que era falado, né? E a alegria de Isabel. E quando ela, só de escutar a voz de Maria, João Batista já foi santificado no seu ventre, porque Jesus também já estava ali. Então, Jesus já faz essa obra da santificação de João já no ventre de sua mãe. E é o momento, né, que a gente reza também na Ave Maria, que é a primeira parte da Ave Maria, a gente sabe, né, que é do anúncio do anjo, Ave Maria, cheia de graça. E depois, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Agora, será que quando a gente reza a Ave Maria, até olhando para mim mesmo, né? Quantas vezes a gente reza a Ave Maria correndo? Não meditando realmente no que deve ser essa oração sublime, né, da Ave Maria. Porque às vezes a gente reza tão apressadamente, às vezes quando nos convidam para rezar o terço, como que é o nosso terço? Se a oração, como diz o Papa São João Paulo II, que era a oração predileta dele, que era a oração do terço. E será que para nós, como cristãos católicos, a oração do terço também preenche o nosso coração? A gente dá esse momento, a gente tira um tempo para poder realmente rezar? E como é que a gente reza? Porque é uma oração bíblica.
E o que Nossa Senhora pediu em vários lugares, né? Reze o terço todos os dias, reze o rosário todos os dias. Nós, muitas vezes, né, na nossa vida de cristãos, muita coisa não muda, porque, às vezes, a gente só faz uma coisa de repetição e não para pensar onde que está a fonte dessa oração. Quem foi que primeiro rezou essa oração? A nossa fundadora, ela sempre falava isso para a gente, né? O primeiro a rezar, a primeira parte da Ave Maria, foi o próprio Pai Celeste. Por quê? Gabriel não sabia com o que ele ia falar com Nossa Senhora. O Pai, né, Deus, ensina essa primeira parte da Ave Maria. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, se a gente parasse para pensar só nessa parte aqui, a gente ia ver como que a nossa oração ainda está tão distante, porque a gente não para poder meditar, para acolher realmente o que a palavra de Deus fala para nós. E é interessante que quando Maria, ela escuta todos os elogios que a gente pode falar de sua prima Isabel, ela não se orgulhou, nem colocou para ela mesma, né? Eu sou a mais importante. Eu sou a mãe do Salvador. Não. Ela prorrompe naquele hino do Magnífica. Minha alma glorifica ao Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. E é o que Maria já coloca aqui, né? Já nesse momento do encontro com Isabel, no Magnífica. Eis que, desde aquele momento, todas as gerações a chamarão de bem-aventurado. Se a gente for olhar, o ano todo a gente celebra uma festa de Maria. Não tem um mês que a gente não tenha uma festa de Maria. Às vezes até mais. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Então, Maria, ela é sempre lembrada. E depois continua, né? Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Então, quer dizer, esse encontro, né, das duas mulheres, de Maria e de Isabel, que não tem como falar de Maria sem falar de Isabel também, né? As duas estão muito ligadas uma com a outra. E então a gente vai percebendo que Maria, lá no íntimo do seu coração, ela coloca para fora o que ela vivia. Porque só quem realmente é íntimo de Deus, que procurava viver uma vida de oração, de abandono, de humildade, de entrega à vontade do Pai, é que podia realmente cantar as maravilhas de Deus na sua vida. E fala que depois de 3 meses, Maria voltou para casa. Então, quer dizer, primeiro o João Batista nasce, Maria, com toda certeza, deu ali os últimos momentos, né, de ajuda, e depois diz, bom, meu papel agora terminou. Agora eu volto para casa para poder, Isabel também, poder vivenciar aquele momento também maravilhoso na sua vida,
que era aquele filho que ela também tanto esperava, que era o João Batista, que depois iria ser aquele que iria preparar o caminho para que Jesus pudesse realmente começar a sua missão. Então, se a gente ficasse só nesse capítulo, já seria uma meditação e tanto, porque, com certeza, vocês não têm muita coisa para falar sobre isso também, né? Porque a gente vê que o outro foi dar ideia, agora pronto. Pode dividir em vários tópicos aqui sobre Maria, né? Então, Maria é para a gente esse momento, né, de olharmos para dentro de nós. Como é que eu estou vivendo a minha vida cristã, batizada? Porque Maria, ela foi concebida sem a mancha do pecado original. Nós fomos concebidos no pecado original. Mas, com o batismo, nós fomos regenerados para a graça. Recebemos a graça santificante. Nos tornamos filhos de Deus. Então, essa graça, ela vai também nos ajudar a cada dia mais vivermos também a nossa vida cristã, como ela deve ser vivida. E como a gente tem procurado, né, viver essa santidade? Aproveitar que domingo agora já é Todos os Santos, como é que eu tenho buscado viver a minha vida de santidade? Maria foi a santa por excelência. Ela realmente é esse modelo para que a gente possa também chegar a viver a santidade. Mas será que no meu dia a dia eu me coloco realmente nesse abandono na vontade de Deus? Eu procuro viver a humildade, eu procuro viver essa busca de me abandonar em Deus e deixar Deus agir na minha vida? Então, se a gente for olhar, quanta coisinha a gente precisa ainda resolver na nossa vida para que a gente possa ser, pelo menos, parecido um pouquinho com Maria. Porque Maria não é aquela mulher distante de nós. É aquela que assumiu também a nossa vida. Ela foi aquela que procurou, né, durante toda a sua vida, ser de Deus, mas também assumiu a missão de mãe, de esposa. Aquela que procurou cuidar ali de Jesus, porque a gente sabe que Maria, quando volta para a sua casa, a gente pode imaginar ali quando José, o Evangelho de Mateus vai colocar muito isso para a gente, quando José se depara com Maria. O que não passou no coração de José? O filho não era dele, ele tinha certeza disso. E agora? Mas ele confiava em Maria e sabia da dignidade de Maria, sabia como que era a conduta de Maria. Mas Maria ficou na dela, como quem diz, Deus aprontou, agora é que resolva, não é? E aí, quando José começa a imaginar o que eu vou fazer, ele sabendo também da beleza que era a vida de Maria, ele não expôs Maria também para ser apedrejada. Mas o que acontece? Ele ia saindo de mansinho. E aí a intervenção de Deus volta de novo na vida, né? Quando José está ali dormindo, o anjo vem e anuncia a José que ele não deveria ter medo de assumir Maria como sua esposa. Porque o que aconteceu nela era obra de Deus. Mas não foi fácil para José. Primeiro ele precisou, né, de Deus conversar com ele através do anjo para que ele pudesse realmente ter certeza do que aconteceu com Maria. E a gente vê que do José, ele não teve depois, né, que ele ficou sabendo, ele não teve medo de acolher Maria, de ser realmente esposo de Maria e assumir a nobre missão
que era ser o pai adotivo de Jesus. E como eles assumiram, né, essa missão de realmente poderem cuidar, zelar de Jesus. E a gente sabe também que não foi fácil para José também assumir essa missão. Porque a gente sabe que São José, ele também foi, ele nasceu também no pecado. Ele também era um pecador. Mas dentro dele revestia também as virtudes belas também no coração de José. Por isso ele também foi escolhido para poder ser o pai adotivo de Jesus. E assim todo, né, aquele momento a gente pode também imaginar quando Maria aguardava ali pelo nascimento, com toda certeza Maria já foi preparando ali as roupinhas de Jesus, porque ela sabia fazer, trabalhava, né, com a lã, preparando ali já o manto, tudo para que quando Jesus nascesse, ele pudesse encontrar tudo arrumado. Só que Deus transforma tudo na vida deles. Com toda certeza, São José já estava ali preparando o berço, porque é carpinteiro, né, preparando o berço para que ele pudesse receber com maior dignidade, né, o Filho de Deus. Mas só que a gente sabe que Deus muda todos os planos de José, que a gente já conhece também como que foi, que o César Augusto manda para o recenseamento e, com toda certeza, o coração de José. E agora? Maria já está quase tendo o seu filho. Como que eu vou deixar Maria? Mas, ao mesmo tempo, era aquele que cumpria a lei. Então, ele não ia deixar também de cumprir a lei. E quando, né, José pergunta a Maria se ela queria ir junto, claro que Maria não ia ficar sozinha. Então, vai também junto, né, para Belém. Aí a gente pode imaginar como que Maria, ela já grávida, já nos últimos momentos, né, para poder realmente dar à luz o Filho de Deus, ela em cima daquele jumentinho, com toda certeza ali incômodo, sai da sua casinha e vai para Belém. Com toda certeza ali passou muita, às vezes, fome, sede, ali tudo, aqueles momentos, né, de incômodo, que em cima, imagina, com toda certeza não era um dia só para poder chegar ali em Belém para poder fazer ali o recenseamento. Mas em nenhum momento Maria, ela reclama. Ela vai. Porque ali ela sabia, a vontade de Deus vai realmente acontecer. Agora, eu penso assim, que o coração de Maria, como que não deve ter sentido quando vê José batendo de porta em porta para poder encontrar um lugar para que Maria pudesse passar pelo menos aquela noite para descansar, e abriam a porta e fechavam a porta. Até que no final, onde foi que eles ofereceram? Ali. Um curral, onde os animais comiam, dormiam, e ali foi dado para que o Filho de Deus nascesse. Aí eu penso dessa forma, né? Jesus, ele quer nascer todos os dias no nosso coração. E como a gente tem preparado o coração para acolher Jesus? Será que a gente não faz a mesma coisa que fizeram aqueles homens? Né? Jesus batendo a porta e a gente desprezando o Filho de Deus também, que quer entrar e que quer realmente fazer a sua morada na nossa vida.
Então, eu penso assim, né, que Maria, no momento que ela vai dar à luz, o céu se encarrega de fazer tudo. Então, a gente vê Maria, que dá à luz o filho, ali naquela estrebaria, naquele curral, coloca, com toda certeza, ela levou alguma coisa, né, para poder realmente embrulhar ali Jesus quando nascesse. Com toda certeza, levou aqueles paninhos para poder São José ali procurando, né, o que ele podia fazer para poder preparar ali naquele coxo onde os animais comiam, aquelas palhas mais secas, e aí depois coloca o pano para poder depositar ali o Filho de Deus, o nosso Salvador. E aí a gente pensa, né, o que se passa no coração de Maria nessa hora? Saiu lá de Nazaré, da sua casinha, simples, humilde, já estava se preparando para acolher o Salvador, Deus que coloca, né, vai experimentando também a vida de José e de Maria. E ali, né, Maria pensa, onde eu vou colocar o meu filho? Aqui. Mas aí, imediatamente, quando Jesus nasce, que é colocado na manjedoura, o céu se encarrega. Os anjos cantam, os anjos se encarregam de avisar os pastores que chegam, oferecendo o que eles tinham de melhor para Jesus, que era o seu rebanho, que era o que eles estavam fazendo. E aí Maria, com toda certeza, para pensar. E Maria não fala nada, pelo menos o Evangelho não fala nada que Maria falou. Em alguns momentos vai falar que Maria, ela guardava e meditava no seu coração. Então, ela acolhia a todos que ali chegavam. E depois a gente vai ver que naquele sofrimento todo, Maria ainda é chamada a fugir para o Egito, porque Herodes, quando ficou sabendo que realmente Jesus tinha nascido, o rei dos judeus, ele com medo dele tomar o seu trono, então o que ele faz? Manda matar aquelas crianças. E aí o anjo vem e anuncia também a José que ele teria que sair correndo para poder Herodes, os soldados, né, de Herodes não mataram o seu filho. Então, a vida de Maria, ela não foi fácil. Quantas marcas, né, passou o seu coração? Por isso que lá na frente, depois, Simeão vai dizer, né? Uma espada de dor traspassará a tua alma. Porque em nenhum momento Maria teve aquele momento assim, ai, graças a Deus que não tem mais nada. Não. Ela, em todo momento, se não fosse esse abandono na vontade de Deus, ela não teria forças para poder passar por aquilo que ela passou. Que não foi fácil. Mas Maria, com toda certeza, trazia dentro dela a alegria, a paz, a tranquilidade. Por quê? Aquele que realmente se abandona na vontade de Deus, ele pode passar por tantas tribulações, por tantas dificuldades, mas em nenhum momento ele vai desistir. Por que ele não vai desistir? Porque ele sabe, Deus é a minha força. É nele que eu vou encontrando a cada momento tudo que eu preciso para viver a sua vontade. Então, depois a gente vê que os magos também lá do Oriente vão e prestam a sua homenagem para o Filho de Deus. Eles vão levar o ouro, o incenso, a mirra. E ali, Nossa Senhora vai vendo, né? Como que tudo isso vai acontecendo? Porque Deus se encarrega. E na nossa vida também não é diferente. Quantas pessoas Deus coloca na nossa vida para que sejam também como anjos? Para nos ajudar a enxergar a vontade de Deus sendo realizada. Nós é que muitas vezes não queremos passar por esse momento, não queremos ouvir, né, o que Deus nos fala através de tantas pessoas que Ele coloca também
na nossa vida. Não sei se a gente continua, porque já são 9h07, porque já tem a partilha, né? A gente pode deixar, porque a gente parou aqui no nascimento. Que aí depois tem a apresentação lá no templo, que de repente eu vou ter ali na Jesus no templo, e depois a gente faz continua, porque não tem como. Porque senão a gente vai ficar até meia-noite. Então depois a gente vai vendo que depois de 40 dias, Jesus que vai ser apresentado no templo. E assim mandava também a lei. Porque a gente vê, olha, Jesus, ele é o Filho de Deus. Por que ele tem que ser apresentado se ele já é o Filho de Deus? Depois, Maria, ela vai também passar pelo rito da purificação. Mas Maria não tinha pecado, era cheia de graça, era pura, mas ela preferiu passar por tudo aquilo que se pedia na lei para poder realmente ser exemplo para nós. E tanto é que quando Maria vai levar Jesus para ser apresentado no templo, a gente vê duas figuras aí, né? A figura de Simeão e a figura de Ana. Mas de Ana não vou falar nada não, porque alguém vai ter que falar depois. Só daqui a pouco eu pego todas as mulheres, aí não dá. Quando Simeão, ele observa quais são as crianças que vêm sendo apresentadas, porque ele tinha certeza que Deus tinha falado para ele que ele viria o Salvador. E aí ele vai observando, e quando Simeão recebe em seus braços Jesus, ele diz, né? Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra. Porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo Israel. Nossa Senhora deve ter pensado o seguinte: o que esse homem quer fazer com meu filho? Aparece do nada e pega o meu filho e começa a rezar. Que negócio é esse? E é interessante que Maria também não fala nada. E aqui só fala assim, né? Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Aí Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. Agora, como que Maria deve ter recebido essa frase, né? E uma espada transpassará a tua alma. Com certeza não foi fácil, né? Para Maria escutar isso. E uma espada transpassará a tua alma. E depois a gente vê que Maria volta para casa com José, com Jesus, porque não era pequenininho. E depois, Jesus, quando atinge os seus 12 anos, ele vai para a festa em Jerusalém. E aí a gente vê que Jesus também não era fácil, não. Está lá, participa de tudo aquilo que era necessário, e depois ele pega, dá uma escapulida e fica lá em Jerusalém. Como que não deve ter passado ali no coração de Maria? Meu Deus, será que já chegou a hora do meu filho? O que eu vou fazer agora? Onde está? E é interessante porque nas caravanas, né, o filho podia vir com a mãe ou com o pai. Então os dois ficaram tranquilos, porque, bom, Maria deve ter pensado assim, ele está com José e José está com Maria. Quando as caravanas se encontravam, aí que Maria deu falta de Jesus e também José.
procura com um, procura com outro, nada. E o evangelista vai falar, só depois de 3 dias é que eles encontraram. Como que o coração de Maria não deve ter ficado aflito? Irmã, Oi. irmã, se ela não deu uns cascudos nesse dia, eu não sei, mãe, eu não sei como é que aconteceu, porque não é possível que ela não tenha dado, irmã. Mas, ó, Irmã, eu estou procurando 3 dias um filho, esse filho sumiu, depois vai me responde, irmã. Ah, não, irmã. Eu vou botar na boca e ia tomar, irmã. Tenho certeza disso. olha, e aí a gente vê, ó, que Maria, pelo menos o evangelho vai colocar o seguinte, né? Onde, depois de tanta procura, vai encontrar onde? No templo. Jesus entre os doutores. Aí o evangelho fala o seguinte, né? Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. E olha a resposta de Jesus. Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes disseram. E aí diz, né? Em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria e graça, em estatura diante de Deus e dos homens. Maria diz para ele o seguinte: meu filho, por que você fez isso conosco? Ele pega e dá uma outra para ela. Por que vocês vieram me procurar? Eu tenho que fazer aquilo que é do meu pai. Por muito menos meu filho apanha. Então eu penso que o coração de Maria, olha, se não fosse realmente esse coração vivido em Deus, ela não tinha aguentado, não. Aí, se a gente olhar para a nossa vida, será que a gente tem essa força de Maria para enfrentar tantas coisas que a gente passa? Aí vocês podem falar assim, mas irmã, ela era santa, ela não tinha pecado, não tinha nada. Mas quantas coisas ela passou que nós também passamos? Para nos dar exemplo. Se a gente não tiver em Deus, a gente não consegue vencer nada. A gente acaba só brigando, só reclamando e não vê que através de sinais Deus vai nos mostrando, né, o caminho que a gente deve prosseguir. Então eu penso que a gente para aqui, né, Alexandre? E depois a gente continua, porque senão tem muita coisa para você falar de Maria. Tá ótimo, irmão.